Você sabia que os sistemas operacionais, ou como dizem em Portugal, sistemas operativos para computador, tablet, notebooks, hoje em dia celulares, eles não são tão novos assim, mas também não são tão antigos. Entretanto, para que chegasse a ser o que são hoje, é necessário que alguns tivessem sido mortos, por assim dizer, né? Descontinuados, e surgido outros. Hoje em dia existe uma guerra grande entre a Microsoft, a Apple e, por que não, também a comunidade Linux. E assim por dizer, o Google. Você não sabia? O Google também tem um sistema operacional, Chrome OS. Mas vamos falar por partes em relação a eles. Quando surgiu os computadores, por volta de 1945, cujo primeiro computador era o ENIAC, não existiam sistemas operacionais propriamente ditos como tais sistemas operacionais. O que existia era a interface entre o computador, a máquina e o homem. Então existiam programas, e esses programas faziam com que o homem tivesse acesso à máquina e trabalhasse com ela. Entretanto, muitas coisas eram trabalhadas manualmente, ou seja, o homem tinha que ter, além do domínio mexer com a máquina, ele tinha que mexer literalmente o hardware para que tudo funcionasse perfeitamente bem. É como se você tivesse, por exemplo, uma calculadora analógica e tivesse que sempre fazer os cálculos, mas ela não digitalizava, ela não dava memória. E se você criasse um programinha que fizesse com que a calculadora se tornasse algo que possuísse memória, né, você iria fazer a parte analógica e a calculadora deixaria o resultado. Né? Seria mais ou menos isso. E esses programinhas, eles ajudavam a perfurar os cartões e as pessoas tinham que fazer programação. Se mudasse qualquer coisinha, teria que rever todo o código, teria que rever todo o sistema. Então era muito trabalhoso, porque um programador criava um sistema para a máquina, o outro criava para outra máquina, o terceiro criava para uma máquina totalmente diferente. E assim ninguém se entendia. Até que na década de 70 começou a surgir os primeiros programas. Programas que foram embriões da Unix, programas que foram embriões de muitas empresas como a Microsoft, como a IBM. E lógico que começaram a surgir os sistemas operacionais. Eu diria para você que o Unix não seria o primeiro sistema, mas seria a evolução de outros sistemas baseados em programas com linguagem C, ou com linguagem C++, né, ou C++, por assim dizer. E esses sistemas foram evoluindo até surgir a Microsoft, a IBM. Né? A IBM surgiu primeiro, tanto que Bill Gates trabalhava para a IBM. Eles criaram sistemas operacionais baseados em monotarefa, como por exemplo o IBM DOS, né? Ou simplesmente DOS. Bill Gates pega e transforma o DOS em MS-DOS, porque ele comprou de uma outra empresa o sistema. E aí, transformando em MS-DOS, ele revende para a IBM, sendo mais potente que o próprio DOS da IBM, do IBM DOS. A IBM se recusa e aí ele começa a trabalhar em si com o que seria o embrião do Windows. E surge então, nessa época, o DOS, que era a versão 5.0, depois o DOS versão 6, depois 6.22, até surgir o primeiro Windows, que era o Windows 1.0, e o 2.0, que era monotarefa. Quando surgiu o 3.0, ele surgiu em modo interface gráfica.
e aí vai. Depois você vê Windows 95, 98, 98 segunda edição, Millennium, Vista, 7, XP, 10, 8, 8.1 e assim por diante. Por outro lado, Linus Torvalds criou, através de um estudo na faculdade, o Minix. E o Minix, ele foi o embrião do que seria o atual Linux, né? E ele queria fazer com que o Linux virasse sistema operacional. A Apple, por outro lado, ela cria o Macintosh, com programas preparados para o computador Macintosh, né? E futuramente seria o macOS, né? Como a gente conhece hoje. Só que existiram outros sistemas operacionais ao longo do tempo, né? Então, os mais fortes, os mais robustos que são até hoje são o sistema operacional Windows, que hoje temos a versão 10, o macOS, né? E temos o motor Linux. Aí você pergunta para mim, por que não sistema operacional Linux? Porque é o motor, ele é o kernel. Não diria que o Linux seria um sistema operacional, porque dentro do Linux, por ser de código aberto, você pode fazer várias distribuições e essas distribuições serem até consideradas sistemas operacionais. Por exemplo, hoje nós temos o Ubuntu, temos o Android. O Android para celular ele é baseado em Linux, ele utiliza o motor do Linux, o Android. Temos o Ubuntu, temos o Deepin OS, temos diversas distribuições com o motor do Linux em si. E por que não dizer, o macOS também tem um motor que não seja do Linux propriamente dito, mas é baseado no FreeBSD. Esse FreeBSD ele era um sistema que foi descontinuado e eles usaram o kernel. Então, o kernel do FreeBSD para criar o motor do Macintosh. É como se, por exemplo, o Windows e Mac fossem sistemas operacionais completos e o Linux fosse apenas o motor, né? Para que você possa dizer que é um motor pelo qual você pode colocar a carroceria que você quiser. E essa carroceria seriam as distribuições. Portanto, é errôneo dizer que o Linux seria sistema operacional. Ele seria o kernel, ele seria o motor para as distribuições. E essas distribuições em si seriam consideradas sistemas operacionais. Ok? É isso aí.